Boa noite, pessoal. Tudo joinha? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Galera, hoje estou tendo o prazer de retomar as MV Class do Instituto Mentes Vencedoras, todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã, uma palavra de Deus, comunhão. E espero que você aproveite bastante esse momento, né? A gente vai estar fazendo uma live de mais ou menos uma meia horinha, no máximo, onde a gente vai estar lendo uma porção da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre identidade, né? Revelando a identidade é o título dessa MV Class. E espero que você goste, espero que você curta esse momento e compartilhe. Então já vai deixando o seu like aí, já vai deixando o seu gostei. E vamos aproveitar aí o nosso momento. Tá joia? Feche seus olhos, eu quero fazer uma breve oração para que a gente possa entrar no espírito, né, dessa live. Paizinho, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa oportunidade de falar do Teu amor, de falar da Tua palavra, de falar daquilo que arde em nossos corações, Senhor Deus, para aqueles que precisam ouvir, as almas que estão clamando, Senhor Deus, por salvação, clamando por misericórdia, por alguma solução, Pai, por algum problema. Então coloco diante de Ti esses momentos. Te peço, Pai, que estenda Suas mãos sobre nós. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Gente, lá em Gênesis, deixa eu baixar um pouquinho aqui o sonzinho para ficar de fundo. O nosso texto está em Gênesis 2. Eu vou ler o capítulo 2 todo de Gênesis. E também vamos usar como base, né, o capítulo 1, a partir do verso 26 até o 31. E está escrito assim no capítulo 2 de Gênesis: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou como um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe um bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim,
O homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora vamos para o capítulo 1, versículo 26, a partir do 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem a sua imagem, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Texto lindo, né? Sobre a criação. Existem muitos estudos, né, que às vezes geram discussões sobre a criação, né? Principalmente os evolucionistas, né, que dizem que nós viemos do macaco, e aqui a gente não está aqui para discutir, aqui isso é a palavra de Deus e é a verdade em que eu creio. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto e que me fez entender um dos propósitos de Deus na minha vida foi descobrir a minha identidade. Dentro do Instituto Mentes Vencedoras, a gente tem um método que trabalha 4 ações: identificar, superar, potencializar e transformar. E a transformação de todo ser humano é justamente isso, é entender qual é o seu verdadeiro propósito de vida nessa terra, o porquê que você está aqui, quem você é nesse mundo. E conhecer a nossa identidade é uma das coisas mais belas e mais transformadoras que a gente pode ter, né? Quando a gente entende o porquê que nós estamos aqui. E eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, a pergunta que não quer calar, né? Quem sou eu nesse mundo? Você faz parte de um projeto de Deus. Quando a gente lê na palavra de Deus que nós fomos feitos do pó da terra, e no sexto dia, ou seja, nós fizemos parte dos 7 dias da criação, e no sexto dia, não foi no quinto, junto com os animais, com os répteis, foi no sexto dia que nós fomos criados especialmente porque Deus queria o melhor dele dentro de nós. Nós fomos criados do pó da terra e Deus soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Então nós temos dentro de nós o Espírito de Deus habitando, morando em nossos corações. Então aí você já começa a perceber que há algo especial, há um projeto especial para a sua vida.
Há um projeto especial para a minha vida, um projeto especial para cada vida, para cada ser vivente nessa terra, cada ser humano. E é interessante, né? Quando a gente entende que houve um projeto de Deus, a gente percebe que Deus, no sexto dia, Ele fez completamente diferente do que Ele fez em toda a criação. A criação foi toda feita através da palavra. Deus disse, haja luz, houve luz, haja céus e terra, haja mar, haja luminares, haja os animais. Mas quando Ele resolveu criar o homem, Ele tirou de dentro de si. Ele não disse, haja o homem. Ele tirou de dentro de si a sua essência e o fez à imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança do Criador. Então, só com essa descoberta dessa identidade, essa primeira parte da nossa identidade, não tem como a gente acreditar que nós viemos do macaco. Então não existe essa possibilidade, pelo menos para mim. E eu quero que você entenda que se somos a imagem e semelhança de Deus, você precisa se enxergar, olhar no espelho e entender e tomar posse dessa verdade. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, do Criador. Ele te fez especial, Ele nos fez indivíduos, Ele nos fez cada um com as suas características, com seus dons, com as suas habilidades. Identificar isso, entender isso, é o próximo passo. Você ter uma autoimagem, saber que nós somos menino dos olhos do Senhor, nós somos criação. A função que Deus nos deu como propósito está escrito lá em Gênesis. Ele disse para o homem, domine sobre os céus e a terra, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais. Ou seja, Ele deu uma função para que a gente estivesse aqui nessa terra, exercendo um domínio. E se você perceber, tem um detalhe interessante, quando Ele fala que a gente deve dominar sobre os animais que rastejam. E para quem conhece a Bíblia sabe que a serpente foi quem tentou Eva e tentou Adão e eles caíram, né? E ali Deus já tinha dito que nós teríamos domínio sobre ela, sobre a serpente. E depois que nós caímos, nós perdemos essa função, essa oportunidade que Deus nos deu de não precisar cultivar nada, não precisar trabalhar, não precisar suar, né, para poder ter o nosso sustento. Aquilo tudo já estava disponível para o homem lá no Jardim do Éden. Deus permite que nós sejamos tentados porque Ele coloca o livre-arbítrio, a livre escolha. Olha que coisa bacana. Deus não pode, Ele podia ali refutar, se a gente imaginar, Ele podia ali repreender a serpente, Ele podia fazer com que Adão repreendesse a serpente, a Eva repreendesse a serpente. Mas eles não fizeram, eles usaram do livre-arbítrio, eles se deixaram ser levados pela tentação e ali perderam a comunhão com Deus. E começa um novo projeto na criação, um projeto da salvação da humanidade. Deus cria um processo completo que culmina onde o ápice está em Jesus na cruz do Calvário, onde Ele vem como um homem, né, como muitos chamam do segundo Adão, mas Jesus estava na Trindade lá na criação. Adão era uma criação do homem, e Jesus era filho de Deus. E Deus entrega o seu filho, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus cumpriu o plano da salvação e resgatou a humanidade para o Senhor. E hoje nós temos uma grande oportunidade de viver o Evangelho da Graça. Aí eu pergunto para você, por que eu não vivo a plenitude de Deus? Se eu sou filho amado de Deus, se eu sou imagem e semelhança do Criador, se eu tenho domínio sobre tudo nessa terra, por que você não vive a plenitude de Deus? Porque você precisa conhecer a Deus. Você precisa ter mais intimidade com Deus. Você precisa perceber que existe um propósito na sua vida dentro dessa terra. Deus também fala sobre sermos filhos, né? Ele nos dá direito a uma herança de Deus. Deus é dono do ouro e da prata, dono de tudo, tudo está nele.
e nós somos herdeiros desse reino que Deus preparou para nós. Esse é um outro passo, mais uma camadinha da sua identidade. Você ser reconhecido como filho de Deus. E para isso, você precisa reconhecer Ele como Pai. Você precisa reconhecer Deus como seu único e suficiente Salvador, Jesus, seu próprio Filho, que veio aqui na terra por você, se entregou por você. Então somos filhos, herdeiros do reino. Nós manifestamos a glória de Deus. Deus, quando nos cria, e Ele diz que nós somos imagem e semelhança dEle, Ele manifesta a glória dEle através de nós. Isso também é outra camada de identidade que você precisa entender, né? E aí vem a questão do homem e da mulher. A formação da primeira família. Adão, quando olha Eva, ele fala, essa sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí nós vamos entender um dos princípios da Bíblia, né? Um dos princípios de Deus para a família, para o casamento. Por que o inimigo ataca tanto a família, né? Quer destruir, quer tirar completamente os valores da família. Ele não compreende. Tem pessoas que não compreendem a importância da família dentro de uma sociedade. É a célula máter da sociedade. E Deus, quando diz que o homem e a mulher deixarão seus pais e se tornarão uma só carne, é um mistério. Porque a mulher foi feita da carne de Adão. A mulher não foi feita do pó. O homem foi feito do pó, mas a mulher foi feita do próprio homem. E ali Deus deu a função que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Maravilhoso isso, né? Então, se você é uma pessoa que tem um casamento saudável, se você tem filhos, você está cumprindo um propósito de Deus. Então, por que não viver essa plenitude? Por que se entristece? Por que a gente se deixa levar por esses valores tão deturpados, falados aí na sociedade, né? Desse mundão aí. Homem e mulher, a família. A primeira família Deus criou lá na criação. E a gente tem um outro princípio aqui que fala que no momento que você maltrata a sua esposa, você desonra a sua esposa, no fundo, você está desonrando a si mesmo, porque ela é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Então, a importância do homem em relação à mulher. Por que querem tanta igualdade, assim, querem tanta disputa, tanta competição entre homem e mulher? O homem morre pela sua família, o homem morre pela sua esposa, o homem morre, assim como Jesus morreu por sua noiva, pela igreja. Ele quer que o homem tenha essa função de zelar por sua família, de cuidar, né? O cuidado com a família. Então, toma cuidado quando você maltratar a sua esposa, quando você maltratar aquela que é ossos dos seus ossos, de carne da sua carne. Toma cuidado, porque você está desonrando a si mesmo. Então honre a sua esposa. Faça o seu melhor por ela, né? Somos instrumentos de Deus nessa terra. Deus, quando criou Adão, Ele falou para que ele usufruísse e desfrutasse de tudo que Deus criou. Hoje nós tivemos, através de Jesus, uma segunda chance. Vivemos pela graça. Então você, meu irmão, você é criação de Deus. Primeira camada, a autoimagem. Somos imagem e semelhança do Senhor. Somos herdeiros do reino. Temos uma família para zelar. A responsabilidade de dominar sobre essa terra. E a quinta, somos instrumentos de transbordo. Deus não fez você para que você crescesse e prosperasse sozinho. Deus te fez para que você prosperasse, abundasse e transbordasse naqueles que estão à sua volta. Isso é uma coisa que a gente fala muito no nosso trabalho, no nosso treinamento. O transbordo, né? Fazer as marolas do bem. Quando você entende a sua identidade, quando você entende o seu propósito, quando você entende o porquê você está nesse mundo, você com certeza você vai compreender que a gente não cresce sozinho. Que o teu sucesso, o teu desenvolvimento, a sua riqueza não é só para você, é para aqueles também que estão à sua volta. É você transbordar na vida das pessoas à sua volta. Por fim,
eu quero fechar com aquilo que Deus sempre fala, que o fim, lá em Provérbios está escrito, né? O fim é sempre melhor que o começo. Deus criou a terra perfeita. O homem veio, criou o homem. O homem se perdeu, caiu. Deus mandou Jesus. Jesus se entregou por nós. Fez com que a gente entendesse como é possível viver sem pecado. Como é possível viver a graça de Deus. E Deus continua derramando sobre nós, sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. A trindade do Senhor está sobre a nossa vida, está sobre o nosso governo. E quando a gente fala de corpo, alma e espírito, a gente está falando de corpo, carne, cérebro, alma, a sua mente, o seu lado emocional, e espírito, a gente está falando sobre propósito. Então nós somos um conjunto, nós somos um compêndio, uma compilação de corpo, alma e espírito. Agora existe um destino. O fim é melhor do que o começo. Hoje nós podemos achar que a gente está vivendo um caos de sociedade, realmente. Mas o fim é melhor do que o começo. A morte para aqueles que creem, né, para aqueles que creem que Deus existe, que existe uma eternidade, que Jesus veio para nos salvar, e você confessou com os seus lábios que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida, nós entendemos que o fim é melhor do que o começo. A eternidade é muito melhor do que esse mundo que a gente tem aqui. Então se prepare para o porvir. É muito importante você tomar posse dessa identidade, esse conjunto de coisas que a gente falou aqui. E eu creio que se você tomar posse dessa identidade, você vai começar a entender e viver a plenitude do Senhor. Esse é o objetivo desse trabalho. Conscientizar você daquilo que você precisa ser nesse mundo. Que sejamos cartas vivas, que sejamos proclamadores e anunciando as boas novas do Senhor Jesus nessa terra. Gente, 20 minutinhos aí, 23 minutinhos, não preciso de mais nada. Eu preciso apenas que você entenda isso. Deus já revelou a sua identidade, o porquê você está nessa terra, quem você é nesse mundo. Então desfrute, aproveite, como Deus aproveitou no 7º dia e desfrutou, Ele descansou. Descanso, no hebraico, ele significa desfrute. Deus desfrutou da criação. E a criação foi dada ao homem para se desfrute também. Então desfrute da sua vida, aproveite a sua vida. Não faça desse período que a gente passa aqui algo que não tenha nenhum significado. Faça dessa vida aqui, desse período, desse início, meio e fim, algo relevante para as pessoas que estão à sua volta e deixe o seu legado, né? E proclame essa palavra abençoada, em nome de Jesus. Muito bem, gente, toda quarta-feira à noite e com replay no domingo de manhã às 8 horas e à tarde às 19 horas é o repeteco dessa live aqui. Então, se você não pôde assistir, se você quiser assistir novamente, essa live vai estar disponível nos nossos canais do Instituto Mentes Vencedoras, nossas redes sociais. E eu tenho certeza que se você fizer a marola do bem, compartilhando essa palavra para aqueles que precisam ouvir uma palavra abençoada e precisam entender a sua identidade nesse mundo, eu tenho certeza que você vai estar cumprindo dos propósitos de Deus na sua vida. Amém? Muito bem, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem. Fiquem na paz.